Boa noite a todos. O meu nome é Marcelo Camisão. Meu grupo é composto pela Tainara, Catiúcia, Érica Vicente, Tatiane e Magnólia. E a gente vai estar abordando a seguinte temática, que é a logística reversa e as dificuldades encontradas nas revendedoras de baterias automotivas. E o nosso orientador é o professor Wesley Costa. Então, pessoal, se tratando da logística reversa, de acordo com a Lei 12.305 de 2010, que regulamenta o manejo adequado dos resíduos e estipula outros dois instrumentos para viabilizar a logística reversa, o termo de compromisso e o acordo setorial. A tendência é que a legislação brasileira vem tornando cada vez mais as empresas responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos. Portanto, a logística reversa é um instrumento fundamental que tem como princípio fazer com que os resíduos gerados por determinados produtos retornem para a fabricante de origem, que sejam reciclados ou descartados da forma correta. Esse processo se trata do ciclo fechado, que depende da responsabilidade compartilhada, onde a organização orienta e incentiva o consumidor a fazer a devolução da sucata. É de suma importância, além de conscientizar, motivar as pessoas. E essa motivação ela pode ser feita gerando um determinado desconto na compra de um novo produto para aquele consumidor que fazer a devolução da sucata. E quando se trata do ciclo de logística reversa, esse ciclo ele pode dar determinadas vantagens para a empresa. Na empresa e também para o meio ambiente, né? Que no caso é a redução de poluição, na redução de materiais e geração de resíduos, a redução de impacto ambiental, também a exploração de matéria-prima. A logística reversa ela pode simplesmente ter um determinado contato com a sustentabilidade, que no caso a sustentabilidade é a capacidade de sustentação e conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável ela significa sustentar, apoiar e conservar e cuidar, ou seja, de um meio social, ambiental e econômico. O meio social engloba as pessoas e as suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. E o ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. E o meio econômico é relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, como a economia deve considerar a questão social e ambiental. Boa noite, pessoal. Meu nome é Magnólia. Eu vou estar falando para vocês sobre a logística reversa das baterias automotivas. Enfim, devido ao aumento da população, consequentemente, a poluição também cresce, a poluição ambiental. Mas, nesses anos atuais, as pessoas estão mais cientes sobre as responsabilidades ambientais que as empresas devem ter, que não prejudiquem ao meio ambiente. Alguns fatores que têm proporcionado o crescimento da logística reversa nas empresas são, como por exemplo, o reaproveitamento das matérias-primas, a diminuição dos custos com equipamentos, enfim, os resíduos contidos na bateria podem gerar riscos aos colaboradores caso eles não estejam utilizando seus EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Um exemplo de EPI é o quê? É a máscara e luva. Ou seja, o colaborador pode ser contaminado caso algum resíduo entre em contato com a sua corrente sanguínea, ou sua pele, no caso. A contaminação ela começa pela pele e vai para a corrente sanguínea, podendo assim afetar os rins, fígados e entre outros órgãos. Já no meio ambiente se dá pelos efluentes, causando poluição no solo, mar e rios. São vários os fatores que incentivam o fluxo reverso das baterias, como exigências de mercado, redução de exploração ao meio ambiente e, além de tudo, o reaproveitamento de cerca de 90% de seus componentes. A sucata é tratada servindo de matéria-prima no processo fabril das unidades de metalúrgica.
e injeção de plástico também. Inicialmente, ela é triturada em um equipamento automatizado, onde ocorre a separação de seus componentes, que são enviadas para as áreas que vão reutilizá-las. Esse processo é gerenciado pela ISO 14000, que é a norma de gestão ambiental, na qual, por exemplo, a Moura é certificada em todas as suas unidades industriais. Boa noite, meu nome é Érica Vicente e eu fiquei com o tema de logística reversa e o pós-consumo. Sabemos que uma bateria automotiva não pode ser descartada em um lixo residencial comum ou em um lixo do comércio comum. E é aí que entra o pós-consumo, que reutiliza os produtos que já atingiram o fim da sua utilidade ou os resíduos industriais. Por exemplo, a Moura é uma marca famosa por suas baterias automotivas. É uma das 61 empresas mais sustentáveis do Brasil. A empresa assegura a reciclagem de 100% de suas baterias vendidas. Só em 2016, as baterias Moura reutilizaram quase 45 mil toneladas de chumbo e 5 mil toneladas de plástico para produzir 4,5 milhões de baterias. E além de incentivar o retorno de suas baterias utilizadas, a Moura tem pontos estratégicos de coleta, como a própria revendedora. Para a Butter, a relação entre a logística e o meio ambiente é importante, pois o fluxo contínuo de resíduos decorrentes dos processos de produção e devoluções de produtos pode, de alguma forma, causar acidentes ambientais. Boa noite, meu nome é Tainara e vou estar falando do seguinte tópico: as dificuldades encontradas nas baterias automotivas. Dando continuidade, vou estar falando sobre a dificuldade na coleta das revendas, que são as dificuldades encontradas nos pontos da revenda. O próximo que eu vou falar é da alta competitividade das baterias inservíveis, das baterias que não prestam, que não estão usando mais. Bom, algumas ou alguns vendedores da cadeia de suprimentos se aproveitam do alto valor dado às baterias para estar divulgando para os clientes estarem comprando cada vez um valor mais alto. Por exemplo, se uma loja que está competindo com uma outra loja, obviamente que vai estar aumentando o valor para que não esteja no valor abaixo, vai estar vendendo cada vez mais para os clientes. Quanto mais alto for, eles vão tentar vender ainda mais para os clientes. E, bom, temos também o esforço físico excessivo no processo de manuseio, que são esforço excessivo na coleta das baterias, baterias inservíveis, né? Baterias que não estão prestando. Pois tem algumas empresas que têm dificuldade em estar realizando a coleta das baterias nas empresas, não por conta do cliente, eu digo por conta de transporte, por conta de tempo, que, falando em tempo, é uma das próximas dificuldades que eu vou estar falando agora, que são divergência no tempo de entrega das baterias novas e usadas, porque nem sempre tem uma bateria inservível, uma bateria que não usa mais na empresa ao invés de baterias novas, e vice-versa. Assim,
a empresa teria que estar aprimorando a entrega, né? Está aprimorando o movimento, está, como se diz, está equilibrando todo esse tempo para dar tempo realmente. Ou seja, a empresa teria que estar aprimorando o tempo e equilibrando o tempo da entrega e da coleta das baterias. Voltando um pouquinho sobre a alta competitividade nos preços das baterias, acontece também de compradores comprar a bateria inservível, das baterias inservíveis e estar revendendo num valor maior, de estar se aproveitando, né? Bom, eu finalizo aqui o meu tópico e agradeço. Boa noite, meu nome é Catiúcia e eu fiquei com o tópico o processo da logística direta. Ele é iniciado pela fábrica onde as baterias está pronta para ser distribuída para os distribuidores. Logo após esse processo é feita a entrega nos pontos de vendas das baterias, onde o consumidor vai adquirir a bateria nova e no ato da compra o mesmo vai deixar a sucata na loja, para assim obter o desconto, que é em média de 5 a 10 reais. A cada nova aquisição, o revendedor é exigido pela fábrica a mesma quantidade de sucata para seguir o modelo de compra à base de troca. Ou seja, você revende, por exemplo, 10 quilos de sucatas. Nesses 10 quilos você vai obter um desconto na sua próxima compra de baterias novas. Quando o revendedor não consegue a mesma quantidade adquirida, o mesmo recorre aos sucateiros, devido à falta de sucata a ser devolvida no mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre o fluxo reverso das baterias automotivas. O início do ciclo começa pela venda e instalação da bateria nova. A revendedora recolhe a bateria usada e as coloca em um local adequado. As baterias são carregadas no caminhão para serem recicladas e devidamente separadas. Nesse processo, a empresa pode aproveitar o mesmo meio de transporte que fornece as baterias novas, para retornar carregando as sucatas até a fábrica, no caso, as baterias usadas. Esse aspecto influencia estrategicamente no ato de economia de combustíveis e até no meio ambiente. Aqui nessa figura eu vou estar explicando o fluxograma reverso das baterias automotivas, onde o fabricante passa para o distribuidor passa para o comerciante e o comerciante passa para o consumidor, que no ato da compra da bateria nova, o consumidor devolve a sucata para o comerciante encaminha para o distribuidor e o distribuidor devolve para a fábrica, para assim ocorrer o processo da fabricação de novas baterias, por exemplo, a Moura. Boa noite, eu sou a Tatiane e nesse momento eu vou expor o caminho que percorremos para a conclusão desse trabalho. O estudo ele foi realizado em abordagem qualitativa com natureza exploratória, tendo como objeto de estudo as baterias acumuladoras de chumbo. Para alcançar esses objetivos propostos, as pesquisas tiveram o intuito de identificar e analisar outros estudos existentes em relação ao tema escolhido. E a nossa pergunta problema é a importância da devolução das baterias inservíveis ao fim da sua vida útil. Porque é que elas podem causar sérios danos ao meio ambiente, ao ser humano, à fauna e à flora, se elas forem descartadas de maneira inadequada. Aos estabelecimentos especializados na comercialização da chumbo ácido, a legislação estabelece total responsabilidade de armazenamento das baterias em condições que permitam a não contaminação ao meio ambiente. As baterias de chumbo ácido possuem um processo de fabricação simples e a maior parte da matéria-prima é obtida através da reciclagem de outras baterias usadas. Outro ponto é que elas são duráveis e não possuem efeito de memória, fazendo que resista a um grande número de carga e descarga. E, através da matriz SWOT, foi possível encontrar as forças, fraqueza,
ameaças e oportunidades, sobre as dificuldades encontradas nas revendedoras em relação à logística. As forças foram encontradas no ambiente interno, o desconto na devolução da sucata ao distribuidor, e nas suas fraquezas também no ambiente interno, as dificuldades nas coletas, no transporte e manuseio inadequados. E as oportunidades no meio externo foram encontradas a sustentabilidade, a agregação no valor econômico, e as ameaças foram a contaminação dos sucateiros e a falta de sucatas a serem devolvidas nas revendedoras e fábricas. E o diagrama de Ishikawa obteve fatores internos que interferem no uso da logística reversa nas revendedoras. No método foram encontradas a baixa participação da comunidade e a falta de conscientização por parte da cadeia. E o material seria o que é usado. E foi a falta de divulgação e estudos específicos em relação a essas baterias, a falta de recursos financeiros, e a mão de obra seria o pessoal, que seria a falta de pessoal qualificado e pouca troca de informação também em relação a essas dificuldades dessas baterias. E a máquina seria o material usado, que é a discordância no tempo da entrega, desafio de transporte e falta de fiscalização. As medidas são o que levou a revendedora a tomar e a devolução das baterias inservíveis e descontos na compra ao devolver a velha. E o meio ambiente, as dificuldades de coleta e através desses resultados encontrados, foi possível propor melhorias que podem ser sanadas ou amenizadas em relação ao descarte dessas baterias. E aqui são as dificuldades. A falta de conscientização. Qual foi a melhoria proposta e encontrada? Foi a propaganda e divulgação. Porque se a revendedora ela fizer uma divulgação adequada, o pessoal vai conseguir fazer o que eles pedem, vai trazer essa bateria para fazer a troca. E as dificuldades de coleta. Para que isso não aconteça, as revendedoras elas precisam treinar bem seus funcionários, para na hora da troca eles oferecerem o desconto. E o desentendimento no tempo da entrega das velhas e novas baterias. As melhorias propostas foi o contrato de fornecimento, ou seja, o pessoal que compra a bateria com o mesmo fornecedor, ele precisa voltar ao mesmo mês com as mesmas baterias, com as mesmas quantidades de pedido. E a falha na fiscalização. Qual a melhoria proposta? Foi as auditorias internas. Porque com as auditorias internas, o pessoal ele fica ciente daquilo que precisa fazer em relação à logística, em relação a essa troca. E as dificuldades, competitividade nos preços das baterias. Qual a melhoria proposta? Foi os incentivos. Esse mesmo incentivo também pode se encaixar no desconto e no favorecimento do mesmo fornecedor. A logística ela se torna um diferencial para as empresas que a têm como política, visando compreender as causas e consequências da má utilização das baterias, identificar melhores formas de descartar e conscientizar acerca de prejuízos causados, para assim conseguir diminuir as consequências negativas causadas. E podendo assim contribuir com a comunidade acadêmica e com a sociedade em geral. E este trabalho ele teve como objetivo analisar a atual situação da logística nas revendedoras, buscou-se entender os aspectos chaves que se interagem e influenciam na destinação dessas baterias inservíveis, que foram a coleta, o armazenamento e a seleção.
E a logística reversa é importante para a empresa desde que seja devidamente gerenciada durante o ciclo de vida do produto, trazendo assim benefícios para a empresa, como melhorar a imagem dela e tornar ela assim um diferencial. E é importante também ressaltar que a logística reversa é reduzir o impacto do lixo e possui também um impacto significativo na preservação do meio ambiente e na redução dos prejuízos causados à saúde do ser humano.